Graça e paz de Jesus, um bom dia. Você já viu alguém nesses seriados que tinha de CSI, investigação criminosa, alguém dissecando o corpo de alguém? É uma cena muito triste, né? Um morto sendo aberto e tirando ali as suas vísceras ou procurando alguma coisa, alguma evidência. Pois é, às vezes nós lemos a Bíblia como alguém que disseca um corpo. E inclusive quando eu estava no seminário, alguns professores, não todos, graças a Deus, poucos deles, me ensinaram a ler a Bíblia como se fosse uma dissecação do livro. Minuciosamente procurar, ver detalhes, tentar achar qual é a raiz da palavra e entender qual é o sentido original, né, o significado, como se fosse uma exploração daquilo, mas não um relacionamento. Dissecar algo significa dissecar alguma coisa que está morta. Isso é um problema quando a gente se relaciona, por exemplo, com a palavra de Deus, como um livro de investigação, um livro de história, um livro apenas de aprendizado, porque a gente disseca o que está morto, a gente disseca o que já foi, mas a gente conhece o que está vivo. Jesus mesmo disse: essa é a vida eterna, que vocês conheçam o Pai, o único Deus verdadeiro, e é o seu Filho a quem Ele enviou. Isso está em João 17. A Bíblia é um livro que revela o Filho de Deus. É um livro que revela a pessoa de Deus. E eu queria trazer uma profundidade para você aqui. A Bíblia não é apenas um livro de devocional. Enquanto tem gente que estuda com muito afinco e às vezes conhece muita coisa, mas nunca se relacionou com Deus, tem gente que também estuda a Bíblia como um livro devocional, ou pior, religioso. Religiosamente faz a sua devocional. Tem um livrinho que faz meditação nisso, lê todos os dias religiosamente um capítulo da Bíblia. Mas a grande pergunta é o que isso significa. Será que significa alguma coisa? A Bíblia não é um livro devocional ou apenas de devoção. Ele também é um livro de devoção, de você olhar para ali e ter uma devoção com a pessoa com quem você se comunica, com a Trindade, com conhecimento inclusive de conhecer a si mesmo, porque você está conhecendo o Criador que te revela. Mas a Bíblia é um livro que demonstra quem você é e o Deus que você adora. É um livro de devoção, mas é uma verdade que não é só pessoal, que não é só intrínseca, mas é uma verdade pública. Um exemplo, que é uma verdade pública. A Bíblia fala sobre paz. Jesus disse que a paz que Ele dá é uma paz que está além do entendimento e é uma paz que muda as circunstâncias. É a paz que o mundo não dá, mas é a paz que nos completa. Faço uma pergunta: essa é uma paz interior? Sim, é uma paz interior, uma paz que muda a gente. Mas é uma paz que só foi feita para a gente? É uma verdade, assim, uma paz introspectiva apenas interna? É uma paz, vamos dizer assim, apenas devocional? Não. É uma paz que foi feita para o mundo. É a paz que Deus dá para o mundo. Então essa é uma verdade pública. Justiça, Deus nos traz justiça tanto para contra o pecado, temos uma vida de justiça, como Deus ele é contra a injustiça, a maldade, as dificuldades, porque Ele criou o mundo para ser belo, bom. Aí eu pergunto, essa justiça é só para a gente? Não, essa justiça foi criada para o mundo. Deus é amor, inclusive a gente vai conhecido quando a gente ama um ao outro. Então, a Bíblia é um livro que não revela apenas uma verdade devocional, e pior, religiosa, que eu faço aquilo porque tenho que fazer, tenho medo que se eu não fizer eu não vou ser abençoado, etc. Mas é uma verdade pública. É uma verdade que não é só para mim, mas é para todos. E mais, a Bíblia conta uma história. A grande história. Veja bem, todo mundo tem uma história. É moldado por uma história, é guiado por uma história. Melhor, é guiado por uma narrativa, por alguma coisa. Um exemplo. A ciência, ela pode dizer que viemos de uma situação aleatória de mundo. Houve uma explosão e essa explosão fez a gente ir desenvolvendo, evoluindo e
de uma maneira assim aleatória, mas estamos aqui como seres humanos através de uma explosão. Então, não há propósito na vida, a gente que faz o propósito. A gente é que faz as coisas acontecerem, eu que dou propósito ao mundo. Essa é uma maneira de seguir a sua história, contar uma história para você e você pode seguir o rumo dessa história. Mas a Bíblia, ela conta uma história, ela conta que fomos criados por Deus. Que, inclusive, as coisas que estão erradas no mundo vieram por causa do pecado. Mas Deus escolheu um povo para ser a promessa viva dele. Escolheu Abraão para levar uma promessa de mudança ao mundo. Mas o seu povo não conseguiu cumprir essa promessa verdadeiramente. Então Deus envia profetas e mais à frente, finalmente, o seu filho, que é a verdadeira promessa encarnada, para trazer redenção, transformação, mudança verdadeira para esse mundo. E não só isso. Jesus morre, ressuscita e é o primeiro restaurado verdadeiramente. É o primeiro a ter a vida restaurada. E ele diz, todos serão como Jesus. E o mundo que está caído vai ser como ele. A Bíblia conta como o mundo foi, como o mundo ficou, como Jesus veio para endireitar e como ele vai ser. Sua vida é moldada por essa história, porque entre Jesus e como o mundo vai ser, está aqui no meio a igreja. E é onde a gente está, é onde a história está. E ela conta como a gente deve se portar como filhos de Deus dentro dessa história. Eu estou falando disso tudo para dizer que a leitura da Bíblia, ela molda a gente, molda o público que está ao nosso redor. E ela nos coloca dentro da história e nos dá uma visão de mundo diferente. Não dá para ler a Bíblia como um livro qualquer. Porque eu quero encerrar lembrando o que o autor mesmo de Hebreus disse. Capítulo 4 de Hebreus, verso 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ela é viva e poderosa porque ela é a palavra de Deus e Deus vivo está. Que Deus te abençoe. Que a Bíblia, não é um livro, mas é a palavra falada de Deus, se encarne na tua história. Deus te abençoe.